Pessoal, vamos iniciar com oração para a gente dar continuidade aí no estudo do domingo passado. Eu vou orar para a gente iniciar então. Senhor Deus, Pai de misericórdia, te agradecemos por esse dia, te agradecemos, ó Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia, ó Pai, que nos alcançou, que nos resgatou das trevas, ó Pai. E é justamente por esse motivo, ó Pai, que nós estamos aqui hoje, Senhor, para ouvir a tua voz, ó Pai, para sermos alimentados pela tua palavra, pela tua sabedoria. E te pedimos, ó Pai, que nesse momento o Senhor nos instrua, fale aos nossos corações, ó Pai, e que o Senhor descortine, ó Pai, os mistérios da tua palavra diante dos nossos olhos e diante dos nossos corações, ó Pai, para que possamos crescer, ó Pai, em santidade e em conhecimento diante de ti. É o que nós pedimos, ó Pai, e agradecemos. No nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, hoje a gente vai dar continuidade aí, né, pro estudo que a gente não encerrou na semana passada, tá, sobre a vocação eficaz, tá. Eu vou só dar uma recapitulada no que a gente falou semana passada, para não ficar muito fora de contexto, tá, e depois a gente segue para o último ponto, que eu subdividi ali do texto da confissão, tá. Eu vou ler aqui mais uma vez o texto da confissão, eu vou fazer rápidos comentários sobre o que a gente já falou anteriormente, e aí daí para frente a gente segue, tá. A confissão diz o seguinte: esta vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus e não provém de qualquer coisa prevista no homem. Na vocação, o homem é inteiramente passivo até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Eu meio que subdividi em três pontos, né, essa sessão, para ficar um pouco mais fácil da gente trabalhar, né, tentar ser um pouco mais didático. O primeiro ponto foi focado ali na primeira frase, né, que diz que a vocação ela é só da livre e especial graça de Deus e que não provém de qualquer coisa prevista no homem, né? E aí a gente mostrou como que essa sessão ela combate as heresias semipelagiana e arminiana, tá? Dentro desse contexto da condição, né, da graça de Deus alcançando os homens. E a gente falou também a respeito da passividade humana nesse processo de regeneração, nesse processo de salvação que ocorre, né? E aí, assim, só para lembrar um pouco, a gente falou um pouquinho sobre o que o semipelagianismo e o arminianismo falam a respeito da vocação, né? E aí, só para refrescar a memória, basicamente o semipelagianismo acredita que o homem, ele, no seu estado de pecado, ele não está morto espiritualmente, mas ele está apenas doente ou débil espiritualmente. Então ainda existe alguma capacidade humana, e por conta disso eles acreditam que o homem pode sim contribuir com a graça de Deus, que até concordando com a teologia deles e com essa lógica que eles utilizam, né, não que esteja correta, né, mas em concordância com isso, eles acreditam que a graça de Deus ela está disponível para todos os homens, que o sacrifício de Cristo ele é estendido a toda a humanidade de forma ilimitada, né? Já o arminianismo ele trabalha essa questão de uma forma um pouco diferente, né? Eles entendem que a graça de Deus, que Armínio chamava de graça preveniente, ela é oferecida também a todos os homens, né? E que essa graça ela é fruto apenas é obra apenas de Deus, tá? Esse primeiro passo, né, que seria a graça de Deus alcançando o homem, e ele entende que essa graça ilumina a mente humana e prepara ele para decidir, né, capacita o homem a decidir. Então, é como se de uma certa forma tirasse o homem desse estado de inabilidade, incapacidade espiritual,
para que a partir desse momento o homem possa decidir se ele quer cooperar com essa graça ou não. Como o Spru comentou, eu trouxe esse comentário, eu vou só reler um pequeno trecho dele que acho que esclarece bastante isso. Ele diz que Arminius entendia que a graça preveniente capacita o homem a submeter-se a Cristo, mas não necessariamente a desejar. O pecador, então, é capaz de desejar, mas ele ainda não deseja fazer isso, né? Então, ele meio que subdivide essa ação de Deus, a regeneração, a salvação em duas etapas, né? A graça de Deus alcançando todos os homens e capacitando eles intelectualmente a aceitar ou rejeitar, e aí daí para frente é uma decisão humana, concorrendo com a graça divina de aceitar ou rejeitar a salvação. Tá? E a gente viu nesses dois primeiros pontos que eu citei como que a confissão combate essas duas heresias. Tá? Mas como o nosso irmão Vanderlei muito bem comentou na semana passada, até aqui a gente só viu o aspecto da eleição incondicional dentro da vocação eficaz. A gente ainda não chegou na parte, né, vamos dizer assim, até do próprio texto da confissão, que mostra que essa vocação ela é eficaz, diferentemente do que acreditam os semipelagianos e os arminianos, de que essa graça é oferecida a todos os homens e ela não é final, ela não é certa, ela não é eficaz, ela não é eficiente na sua obra. Ela depende da decisão humana, como eles acreditam. Tá? E aí, para isso, a gente vai finalizar esse texto da confissão com essa última parte. Né? Até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Mais uma vez, eu queria pedir que vocês prestassem bastante atenção nos termos e nas palavras que são utilizados, não só aqui no texto da confissão, mas nos textos que a gente vai ler. Né? É muito interessante perceber isso, porque assim, as palavras elas têm significado, tá? E elas não são utilizadas, principalmente na palavra de Deus, né, que foi divinamente inspirada, elas não são utilizadas de qualquer forma. Né? O seu significado, a gente precisa prestar atenção no que essas palavras significam ali dentro daquele contexto para entender o que realmente a palavra de Deus e aqui no caso também a confissão querem dizer. Tá? E aí, o primeiro ponto que eu queria ressaltar aqui, aqui na confissão, é esse termo que ela utiliza, né? Que, diferentemente do que Arminius acreditava, que a graça de Deus, né, segundo ele, habilita o homem a responder a essa graça, a confissão fala, e a Bíblia vai falar também, que, na verdade, essa graça habilita o homem a corresponder. E é interessante a gente perceber a diferença desses dois termos. Tá? Embora no texto original da confissão, o termo utilizado lá no inglês, ele se refira primariamente na nossa língua, a responder, um dos seus significados, e um dos seus principais significados, embora não seja o mais utilizado, né? Um dos seus significados possíveis, né, nessa tradução do inglês para o português, é a palavra corresponder, como foi utilizada aqui, e foi utilizada de uma forma muito inteligente, porque concorda, inclusive, com o restante da frase, né, do texto da sessão. E se a gente procurar o significado da palavra corresponder no dicionário, eu utilizei aqui o dicionário Oxford, ele diz o seguinte, eu trouxe aqui três significados possíveis para essa palavra. Apresentar relação mútua, ou apresentar similitude, adequar-se às expectativas, estar em conformidade com, e responder de maneira semelhante, retribuir. Ou seja, o próprio texto da confissão ele já está rebatendo essa ideia arminiana de que o homem ele fica simplesmente capacitado a responder, a dizer, não, eu quero, ou não, eu rejeito essa salvação. Não. O que o texto aqui está afirmando, e o que a palavra de Deus vai afirmar, como a gente vai ver nos versículos que eu trouxe, ela habilita o homem a corresponder. E essa é uma palavra que a gente está bastante acostumado, a gente sabe muito bem que essa questão de correspondência não é algo
que geralmente tem um significado negativo, tem normalmente um significado positivo. Quando você tem uma ação ou algo e você tem uma correspondência, né, como a gente viu aqui no significado, é responder de maneira semelhante, né, ou seja, seria aceitar e receber essa graça que é apresentada. Tá? E percebendo também esses outros termos que a confissão utiliza no final do texto, ele diz, fica habilitado a corresponder a ela, ou no original seria responder, mas vamos utilizar aqui o português para ficar mais claro, corresponder a ela, tá? E receber a graça nela oferecida e comunicada. Ou seja, o que ela está dizendo aqui de forma muito clara, e eu vou até reler essa frase numa tradução mais livre, vamos dizer assim, sem muita interpretação, tá? Traduzindo do texto original, ela diz que ele é assim capacitado a responder esse chamado e a abraçar a graça que lhe é oferecida e transmitida. Ou seja, quando a graça de Deus ela é oferecida ao homem, a única resposta possível ao homem é abraçar e aceitar essa graça. Não existe, e a gente vai ver isso muito claro nos textos, não existe outra resposta possível que não a positiva. Tá? O primeiro texto que eu queria que os irmãos abrissem está lá em João 6,37. João capítulo 6, versículo 37. Mais uma vez, percebam os termos que são utilizados e a relação entre eles. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ou seja, esse versículo ele enfatiza claramente a soberania de Deus na salvação. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. Não existe uma condicional, não existe uma incerteza, não existe qualquer tipo de sombra de dúvida aqui no texto. Cristo fala, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E perceba mais uma vez, Cristo não diz que os que o Pai lhe dá poderão ou serão capacitados a escolher ou terão a possibilidade de vir a Cristo. Os termos aqui utilizados, eles dão a ideia de certeza absoluta. Aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ou seja, não é uma possibilidade, né? Não é uma capacitação a qual o homem possa simplesmente dizer, deixa eu pensar aqui, deixa eu ponderar a respeito disso. Não. Quando a graça de Deus atinge o coração do homem e o seu Espírito Santo é colocado dentro do homem, só existe uma resposta possível e não há uma possibilidade de salvação, e sim a efetivação dessa salvação no homem. Um pouquinho mais à frente, João capítulo 6, versículo 34. Pode falar. O final do versículo também é algo assim, menino. Não tem De Valdrinho lançarei fora? lançarei fora. O justo pode ficar em 7 vezes, mas o Senhor levanta. É uma obra plena. Exato. Aí, assim, né, eu entendo, pelo menos nesse aspecto, a gente está tratando um pouco mais a respeito da perseverança dos santos, mas entra nisso também, o início da salvação e o final. Esse outro versículo que a gente vai ver, ele trata desses dois aspectos também, tanto da salvação quanto da perseverança. João 6,44 fala assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Da mesma forma como ele fala no verso 36, usando palavras que dão a ideia de certeza, que dão a ideia de segurança, aqui ele está usando também, embora termos diferentes, com o mesmo significado. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqueles que o Pai traz a Cristo, eles terão a obra da salvação completada de forma eficaz. William Hendrickson, comentando esse texto, fala assim, o Pai não apenas chama ou aconselha, mas ele realmente arrasta a pessoa. O chamado de que falam as passagens acima indica uma atividade muito poderosa, e podemos até mesmo dizer
irresistível. A rede cheia de peixes é realmente puxada ou arrastada para a terra, citando João 21, 6 e 11. Paulo e Silas são arrastados para a praça, em Atos 19, 19. E Simão Pedro, que trazia consigo sua espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, em João 18, 10. Aqui ele está pegando termos semelhantes ao termo utilizado aqui em João 6,44, quando ele diz o termo trouxer. Com certeza, existe certa diferença entre o ato de puxar uma rede de peixes ou espada, de um lado, e um pecador do outro. Com este, Deus trata com o ser responsável. Ele influencia poderosamente a mente, o coração e a vontade, ou seja, toda a personalidade. Estes também começam a agir por si mesmos, de modo que Cristo é aceito por meio de uma fé viva. Mas tanto no começo quanto ao longo de todo o processo de salvação, o poder é sempre de cima, ou seja, não existe qualquer possibilidade de resistência a esse chamado, né? Não existe espaço nesses textos para qualquer dúvida, para qualquer incerteza de que aqueles que são alcançados pelo Espírito Santo, eles são efetivamente salvos. A obra de salvação ela é completada nesses homens. Outro texto que eu queria ver com vocês está lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Ezequiel 36, 27. Preste atenção nos termos, em especial nos verbos. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Deixa eu só ler o 26 também, vou ler o 26 e o 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Matthew Henry, comentando esse trecho aqui, fala o seguinte: Deus fará com que tenham uma inclinação a estes, e lhes concederá completa sabedoria, vontade e também poder de ação para executarem qualquer obra que seja boa. A fim de alcançarem tudo isso, o Senhor colocará o Espírito dentro deles, como se fosse um mestre, um guia e um santificador. Observe que Deus não obriga os homens a obedecerem seus estatutos através da violência exterior, mas faz com que eles obedeçam ao serem levados por um princípio interior. Vamos destacar aqui rapidamente os verbos que são utilizados. Lá no 26, dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Verso 27, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Esses primeiros verbos aqui, eles estão de forma muito clara tratando a respeito do processo de salvação, que é tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, dar um espírito novo, né, e colocar dentro de vós o espírito, enquanto que os outros, né, andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, os observeis. Então, dão mais uma ideia do fruto, da consequência dessa salvação, que seria uma vida de santidade. Mas percebam que todos esses verbos aqui são verbos na voz ativa. E quem está falando aqui é Deus. Ou seja, é Deus quem vai dar um coração novo. É Deus quem vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Né? Não existe aqui nenhum termo que dê a Deus uma ideia passiva nessas ações, nessas atitudes. A conversão ela é uma obra clara e final de Deus. Não existe aqui qualquer espaço para que o homem pense ou arrazoe a respeito desse assunto. Quando a vontade de Deus o leva a escolher uma pessoa, a colocar dentro dela o seu espírito, como a gente vê aqui no texto falando, qual que é a consequência disso? Andar nos estatutos de Deus, guardar os meus juízos e os observar. Não existe outra possibilidade, não existe outra alternativa. Quando a graça de Deus é oferecida ao homem, ele aceita. Né? Como a gente viu anteriormente, tudo isso está ligado, né?
ao decreto eterno de Deus, à providência, à soberania de Deus. Né? A gente vê que muitas vezes as pessoas, né, elas têm algum tipo de dificuldade e, de certa forma, é até normal, né, porque a nossa mente ela não consegue compreender de forma completa a mente de Deus, né, e as suas obras. Mas a gente vê que muitas pessoas têm dificuldade de entender como que um Deus santo e bom ele pode condenar um homem ao pecado. Ele pode escolher homens e mulheres para condenação eterna. Ou, né, como que Deus, e aí, focando um pouco mais na doutrina arminiana, como que Deus pode escolher homens para salvar e outros para condenar? Como é que ele... Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Entender a justiça de Deus de forma bíblica e entender também a misericórdia de Deus. E muitas vezes, por esse tipo de dificuldade, eles acabam sacrificando, vamos dizer assim, a soberania e o poder de Deus. Mas a gente vê claramente que a palavra de Deus ela exalta e deixa muito claro tanto a justiça de Deus condenando o pecador e condenando, né, de certa forma, Cristo pelos nossos pecados, utilizando a sua misericórdia, né, e como que ao mesmo tempo tudo isso é obra de Deus, tudo isso está debaixo do plano de Deus, tudo isso está debaixo do seu poder, do seu decreto, né? Não existe qualquer tipo de choque entre essas doutrinas, mas muitas vezes por não conseguir compreender ou muitas vezes não conseguir aceitar a correlação entre essas doutrinas, os homens acabam tentando dar um jeito, né, na sua doutrina, na sua teologia, para que a palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus sejam mais palatáveis ao homem. E não tem jeito. Normalmente, isso acaba, vamos dizer assim, roubando a soberania e o poder de Deus. Mais uma vez, o homem tentando colocar a si mesmo como centro de todas as coisas, ao invés de colocar Deus como centro de todas as coisas. Pode falar. Interessante esse texto do segredo é como se ele fosse um texto próprio inteiro dessa sessão. Porque lá em cima, no 22, ele fala: não faço isso curador de glórias. Ele está dizendo aqui, é curador ao meu sentido. Porque o povo de Israel não fala. Ou seja, não provém de nada. Pelo contrário, da graça de Deus, e eu acho bem interessante, né? Ele fala: não faço isso por amor a vocês. Mas, por exemplo, até a questão do tipo, obviamente, a gente sabe que Deus é o nosso povo, mas a questão da salvação da graça não é uma condicional, né? Não é uma condicional ao amor dele a gente, e sim ao amor à sua própria autoridade, a todo o seu benefício. E aí é praticamente, exatamente, a próxima parte da questão da passividade. Então, essa questão aqui, Deus está aí, ele ser o papel principal de funcionar todas as coisas, e no final ainda o homem está ali sendo movimentado como uma peça que está no meio de obra. Ele também vindicaria a santidade, que foi no 24. Tornarmos ele. Então, Deus está sempre se colocando na frente, levando o povo até a situação da santificação. Porque nem nesse processo, minimamente, como sozinho você querer conhecer, voltar atrás. Mas não, ele incentiva ele. Era um 21, ele diz assim: tive compaixão pelo ser humano. Ou seja, ele sentiu que o nome dele estava sendo profanado. O que estava levando em consideração todas as coisas, e ele, nesse processo, pega e restaura o povo como completamente perdido e completamente passivo nessa situação. Talvez até ativo em relação ao pecado. E ele trazendo para perto e restaurando o seu. Exatamente. Esse é mais enfático que ele fala.
não é por amor de vós. Fique bem entendido. Exatamente. Não tem como a luz da palavra de Deus, da correta interpretação, né, da palavra de Deus, você fugir para algum outro tipo de subterfúgio ou de doutrina, né, que não seja humilhar o homem e colocar ele, né, como a gente já viu na sessão anterior, que no estado de pecado não tem jeito, não tem o que faça o homem a buscar a Deus, aceitar ou se mover, né, ou como o próprio texto fala, se preparar para a salvação. É uma obra por completo de Deus. E é interessante perceber isso aqui. Apesar dessa divergência muito clara, é muito difícil você, mesmo com essas doutrinas heréticas, né, que a gente citou aqui, é muito difícil você ver um tipo de divergência após a conversão, né? Todas elas entendem que assim, existem diferenças em alguns detalhes, mas assim, de forma geral, todas elas entendem que a obra de santificação ela é sinergista, ou seja, é a graça de Deus auxiliando o homem buscando a Deus através do Espírito Santo de Deus que é colocado no seu coração, mas é uma obra sinergista na santificação. Mas antes disso, não existe nada do homem que o recomende a Deus, não existe nada do homem que o mova, que faça com que ele busque a isso, sem que antes o homem seja completamente renovado e transformado pelo Espírito de Deus. Mas eles entendem que eles podem perder a salvação. Sim, entendem que podem perder a salvação, sim. Exato. Outro texto que eu queria abrir com os irmãos é João 5, 25. João capítulo 5, versículo 25. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Mais uma vez, não existe espaço para dúvida, não existe espaço para incerteza ou qualquer alternativa, que não a regeneração. Quando o Espírito de Deus entra no homem, a resposta é sempre positiva. A obra de Deus é eficaz. Como, assim, é difícil a gente querer conciliar, né, o controle de Deus sobre as coisas, né, sobre a humanidade, sobre as coisas que acontecem, se a gente não entender que Deus também está controlando e tem poder definitivo sobre a salvação do homem. Porque se Deus não tem poder sobre isso, ele vai ter poder sobre todas as outras coisas, né? Se a gente relega esse assunto da salvação a uma obra cooperativa do homem, a gente não tem certeza de nada, nem mesmo das coisas que acontecem corriqueiramente, né? E falando de qualquer evento, né, que não seja a salvação humana. Como é que a gente pode orar a Deus, pedir para que Ele converta uma pessoa, se não está na mão dele? É incoerente, né? Então a gente através disso a gente joga a soberania de Deus no chão. Não existe soberania, não existe. Talvez, né, na cabeça deles existe ali uma força, sei lá, uma tentativa, né, de controlar e conduzir as coisas, mas no final das contas, se o homem ele é capaz de responder à salvação, né, de forma negativa e decidir por si mesmo se ele é salvo ou não, a soberania de Deus basicamente não existe. Não existe. E assim, como eu tinha comentado, né, e como a gente tem visto, os textos de Escritura eles não dão abertura, não dão espaço para outra alternativa, né, quando corretamente entendidos. Eu queria abrir com vocês um texto que geralmente é utilizado para dizer que o homem é capaz de resistir ao Espírito Santo, né, a ação do Espírito Santo no seu coração, e a gente vai ver por que isso está errado, né? E está lá em Atos capítulo 7, versículo 51.
Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Esse versículo por causa dos termos utilizados, né? Ele é bastante usado como argumento para dizer que é possível sim ao homem resistir ao Espírito Santo, né? Mas para isso a gente tem que torcer um pouquinho a interpretação desse texto, tá? E vou explicar aqui e usar a ajuda de alguns comentários para explicar por que esse texto ele não quer dizer isso, né? Embora acredito que todos creiam nisso também, tá? E aí o primeiro ponto que eu queria que vocês observassem é o versículo seguinte: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual agora vos tornastes traidores e assassinos. A palavra de Deus, a gente não pode simplesmente pensar um texto, tirando ele do seu contexto, excluindo tudo que está ali em volta, tá? E a primeira coisa que eu queria ressaltar aqui é que Estevão, falando a esses homens, primeiro que ele não está fazendo qualquer tipo de referência à ação do Espírito Santo na tentativa de, transformar os corações. Aqui, o texto não está se referindo à obra do Espírito Santo de converter, de transformar e de regenerar o coração humano. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que acho que vai ajudar também a gente a entender é o versículo seguinte, né? Quando ele está falando aqui resistir ao Espírito Santo, ele não está falando de resistir à obra salvífica do Espírito Santo, né? E à luz do texto seguinte, do versículo seguinte, a gente pode entender claramente que essa resistência que ele está falando aqui, né, ela está diretamente ligada à perseguição aos profetas. Ou seja, o que Estevão está querendo dizer aqui é que aqueles homens, assim como fizeram os pais deles antes deles, resistiam ao Espírito Santo nos profetas, anunciando a palavra de Deus. E por isso eles perseguiam. Essa era a resistência a qual Estevão se referia, né, de perseguir, tentar calar, né, os profetas que estavam sendo conduzidos pelo Espírito Santo a falar a palavra de Deus. Matthew Henry, comentando esse texto aqui, ele diz o seguinte: eles resistiram ao Espírito Santo que falava com eles através dos profetas. Este é o significado especial aqui pela seguinte análise lógica: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Versículo 52. Ao perseguir e silenciar aqueles que falavam pela inspiração do Espírito Santo, eles estavam resistindo ao Espírito Santo. Os seus pais resistiram ao Espírito Santo que estava nos profetas de Deus, nos profetas que Deus levantou e lhes enviou. O mesmo eles fizeram com os apóstolos e ministros de Cristo, que falavam pelo mesmo Espírito e tinham maiores medidas dos dons divinos do que os profetas do Antigo Testamento. Ou seja, claramente aqui Estevão não está falando da resistência à ação do Espírito Santo no coração deles, né? Mas a inspiração do Espírito Santo falando através dos profetas. O Dr. John Gill, comentando esse texto também, fala o seguinte: a resistência feita por essas pessoas não era o Espírito de Deus nelas, do qual elas estavam destituídas, mas ao Espírito de Deus em seus ministros, em seus apóstolos e particularmente em Estevão, nem a qualquer operação interna de sua graça, que parece não ter existido neles, mas ao ministério externo da palavra e a toda essa luz objetiva para conhecimento, evidência e convicção que ela dá de Jesus ser o Messias. Em qual sentido eles são ditos rejeitar o conselho de Deus contra eles mesmos e rejeitar a palavra de Deus? Aqueles que resistem aos ministros de Cristo o resistem. Aqueles que o resistem podem ser ditos resistir ao seu Espírito Santo. Além do mais, a palavra, eu não vou repetir a palavra aqui, porque em grego eu não sei nada de grego, mas a palavra que é resistir significa correr de encontro, cair em cima de uma maneira rude e hostil, ou seja, falando literalmente da perseguição que aqueles homens sofreram. E apropriadamente expressa seu vil tratamento para com Cristo e seus ministros, caindo sobre eles e levando-os à morte, que é a resistência aqui particularmente designada, como é manifestado a partir das palavras que se seguem no versículo 52. Então aqui fica muito claro que Estevão, na verdade, ele está falando da vocação
como alguns teólogos gostam de usar, a vocação externa, a pregação da palavra de Deus, e não a ação do Espírito Santo dentro dos seus corações. Outro texto que fala dessa diferença, né, da vocação interna e a vocação externa, está lá em Mateus 22, versículos 2 a 14. Eu não vou ler tudo aqui, não. Tá? Mas esse texto aqui fala da parábola das bodas, né? Que o rei chama os seus convidados, eles rejeitam o convite, e aí o rei manda que os seus servos tragam as pessoas nas encruzilhadas para participar dessas bodas. E aí lá ele vê um homem que não está vestido de vestes, com as vestes adequadas, e expulsa aquele homem, né? Então essa parábola está falando basicamente da hipocrisia daqueles que se dizem cristãos, mas que não tiveram seus corações verdadeiramente transformados, que fazem parte da igreja visível, mas não da igreja invisível. E eu queria destacar ali o último versículo desse trecho, que está lá no versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, quando ele fala aqui que muitos são chamados, ele está falando claramente da vocação externa, a pregação da palavra, que ela é oferecida indistintamente a todos os homens. Porém, a vocação interna, ou seja, os poucos que são escolhidos, aqueles poucos que atravessam a porta estreita, aí sim ele está falando da vocação interna, está falando da ação do Espírito Santo dentro desses homens. E a isso não existe qualquer tipo de resistência. Para finalizar, o último versículo que eu queria ver com os irmãos está lá em Isaías 55, Isaías capítulo 55, versículo 11. Não é só o 11 não, é o 10 e o 11. 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. O profeta aqui ele usa um exemplo bem interessante, né, como eu citei anteriormente, do poder e da soberania de Deus sobre a criação, comparando isso ao poder e à soberania de Deus sobre a salvação, né? E aqui ele fala claramente da vocação externa sendo acompanhada, né, pela soberania de Deus em vocacionar internamente ou não determinados homens, né? E quando é interessante o que ele fala aqui no final, ela não voltará para mim vazia, ou seja, ela vai alcançar todos os homens? Não, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ou seja, quando a palavra de Deus é pregada, externa, vocação externa, ela só tem dois resultados: a condenação ou a salvação. E o que diz se uma determinada pessoa vai ser condenada ouvindo a pregação da palavra ou vai ser salva ouvindo a pregação da palavra? O texto deixa muito claro: fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ou seja, é a vontade de Deus que diz se uma pessoa vai ser salva ou não. Não existe espaço para dúvida, não existe espaço para qualquer outra alternativa que não a vontade de Deus sendo feita, né? Como eu falei anteriormente, como é que a gente pode pensar num Deus poderoso e soberano se ele não tem controle sobre a salvação dos homens, né? Como é que a gente pode crer que Deus controla os acontecimentos, que Deus está no comando das coisas, né, que acontecem no mundo, se ele não é capaz de dizer quem vai ser salvo ou não, se o homem é capaz de resistir à vontade de Deus, né? Eu espero que tenha sido claro, né, e proveitoso, tá? É sempre bom a gente lembrar também, né, de outras sessões, de outros estudos, porque tudo isso está muito relacionado, né? Eu tentei fazer isso aqui ao longo desse estudo, né, tentar relacionar essa doutrina da vocação eficaz com as doutrinas do decreto eterno de Deus, né, da situação do homem, né, em relação ao pecado,
e também da soberania de Deus, né? Espero que isso tenha ficado claro para os irmãos, né? E é muito importante porque tudo que a gente tenta falar aqui a gente tenta ser sempre de acordo com a palavra de Deus. E quando você não deixa que julgamentos ou pressuposições falem mais alto do que a palavra de Deus, a gente vai ver que todas essas doutrinas elas concorrem uma juntamente com a outra, uma se correlacionando com a outra. Não existe qualquer tipo de quebra, qualquer tipo de combate entre essas doutrinas. Por quê? Porque a palavra de Deus é ensino da sabedoria de Deus. E Deus é perfeito, Deus é santo, né? Tudo que Deus faz é bom, é perfeito, né? Vamos orar para terminar? Senhor Deus, Pai de graça e de misericórdia, te agradecemos, ó Pai, por mais essa manhã na tua casa. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor operou, ó Pai, nos nossos corações a tua obra salvífica. E te pedimos, ó Pai, que dia a dia o Senhor nos capacite, nos ajude, ó Pai, a seguir nesses caminhos, ó Pai, a seguir nas tuas veredas, obedecendo os teus estatutos, amando a tua lei, ó Pai. E que dia a dia, ó Pai, o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, ó Pai. Aumenta o nosso conhecimento, aumenta a nossa sabedoria, o nosso entendimento da tua palavra, e que isso, ó Pai, possa redundar, ó Pai, numa vida de piedade, numa vida de santidade, e que a tua glória, Senhor, seja exposta e seja evidente, Pai, nas nossas vidas. Te peço, Pai, que o Senhor nos traga de volta para casa, que o Senhor nos dê descanso e nos prepare, Pai. Prepare as nossas mentes, os nossos corações, os nossos ouvidos, para mais uma vez voltarmos à tua casa, Pai, e sermos ensinados e enriquecidos, Pai, com a sabedoria que vem das tuas Escrituras. É isso que te pedimos, Pai, e agradecemos. No nome de Cristo Jesus. Amém.